Graças e paz, irmãos. Saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero dizer a minha alegria de estar mais um domingo na casa do Senhor para compartilhar a palavra de Deus, porque entendo que aqui é um lugar próprio de estarmos, cumprindo assim um mandamento do Senhor que nos ensina a glorificá-lo e a estar na sua casa. Assim diz o autor de Hebreus, que não devemos deixar as nossas congregações, como é costume de muitos. Devemos estar, na verdade, na casa do Senhor, para em comunhão com os irmãos, adorar a Deus e assim aprender da sua palavra. Então é motivo de alegria estar com os irmãos aqui, poder compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor. E eu queria já convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Se vocês puderem ficar de pé, eu agradeço, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Senhor nosso Deus, gracioso e maravilhoso Pai, como é bom estar na Tua santa presença, Senhor, na comunhão dos irmãos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que todo impedimento, se porventura há preocupações, laços, que sejam dissipados, Senhor. Que o Senhor nos dê assim a pura liberdade de ouvir a Tua voz, de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoa a Tua igreja, me dá graça para ser instrumento do Senhor nessa noite. É assim que eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar. Nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre quem matou Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quem matou Jesus? Aproximadamente 14 anos atrás, estreava em todos os cinemas do Brasil, posso dizer do mundo, um filme que tinha como título A Paixão de Cristo, que tinha como diretor Mel Gibson, um grande ator e diretor de Hollywood. E ele construiu aquele cenário da paixão de Cristo, rememorou, e aquele filme buscava traçar as últimas 12 horas da vida de Jesus. E após o filme, algo interessante aconteceu. Muitos judeus, de alguma maneira, entenderam que aquele filme, de maneira subliminar, dava a entender que a culpa da morte de Jesus era dos judeus. E Mel Gibson foi acusado de antissemitismo, ou de perseguição aos judeus. Diante desse fato, surgiu um dilema, que vez por outra vem à tona: quem matou Jesus? Quem são os verdadeiros culpados da morte de Cristo? Quem foi que colocou Jesus naquela cruz? Quem é o culpado, na verdade, da morte do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo? A fim de chegarmos numa conclusão, eu quero trazer, antes de adentrar no texto, pelo menos o relato dos últimos passos da vida de Jesus,
lá, desde a última ceia até ao Calvário. E nós vamos ver que na última ceia, colocando como o primeiro passo, antes de Jesus ser traído por Judas e ser levado até o Gólgota, nós vamos ver que a última ceia, como esse primeiro evento, se deu numa quinta-feira. Numa quinta-feira, estava lá na última ceia, como representando aí essa figura. Na última ceia estava Jesus e os seus 12 discípulos. E nessa última ceia, Jesus indica que ele havia de ser traído por um deles. Jesus diz assim lá em Marcos capítulo 14, que aquele que toma a mão no prato comigo haveria de me trair. No segundo passo, estamos agora já no Getsemane. Depois que Jesus ceia com seus discípulos, Jesus vai até o Getsemane com alguns dos seus discípulos para orar. Dentre eles seria Pedro, Tiago e João. E é no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, que Jesus passa talvez o seu maior momento de angústia e de dor do seu ministério. Em alguns relatos do Evangelho vão mostrar que Jesus se angustiou de tamanha forma que alguns estudiosos dizem que ele entrou num quadro de hematidrose, que significa um processo de extrema ansiedade, onde se ocasiona uma liberação de produtos químicos no organismo de tal maneira que os vasos capilares se rompem junto das suas glândulas sudoríparas, e em consequência disso ele pode suar sangue, assim como houve um relato em Lucas capítulo 22, 44, onde Jesus suou sangue, movido por um grande quadro de angústia e de ansiedade, porque ele sabia que a poucas horas ele estaria a ponto de enfrentar a cruz, não por medo da cruz, mas certamente porque ele sabia que ali estaria assumindo, mesmo sendo um Deus santo, todos os pecados da humanidade. Um terceiro evento, depois que Jesus é agora traído com um beijo na face por Judas, uma turba dos anciãos judeus, ele é levado até o Sinédrio. E lá no Sinédrio, Jesus é tomado por diversas acusações. O Sinédrio, na verdade, era um tribunal judaico, composto por cerca de 700 anciãos judeus, mais o sumo sacerdote, que na época era Caifás. E Jesus é tomado por diversas acusações religiosas. Uma delas é que ele se intitulava ser Deus. E já agora no Sinédrio, Jesus é humilhado, interrogado falsamente, acusado de maneira tal que ele é levado agora até Pôncio Pilatos para aí ser crucificado. Nesse quarto evento, Jesus está diante agora de Pôncio Pilatos. E é nesse momento, diante de Pôncio Pilatos, na interrogação que Pilatos faz a Jesus, que ele não encontra nada contra Jesus. Jesus, como todos nós sabemos, ele nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, mas se criou em Nazaré, que era da Galileia. E Pilatos, sabendo disso, diz: então ele não está sob a minha jurisdição, e manda ele até Herodes, na Galileia. E Jesus agora vai de Pilatos até Herodes. E nós vamos ver que também, diante de Herodes, muitas acusações são ministradas contra Jesus, mas também em nenhum momento Herodes identifica qualquer causa que pudesse levar Jesus à morte. E aí Herodes manda de volta até Pôncio Pilatos, até a Judéia. E é nesse momento que Jesus está diante de Pôncio Pilatos, que é aquela grande cena onde Pilatos lava as mãos, mesmo sabendo que Jesus não tinha nada por que ser morto, por que ser assassinado, por que ser crucificado, mas ele lava as mãos e diante daquele cenário coloca um outro bandido, esse sim culpado por diversos delitos, Barrabás,
E Jesus, sendo santo, que enquanto esteve no seu ministério, esteve com a missão aqui cumprindo, de pregar o Evangelho, mesmo sem culpa alguma, uma multidão, ao invés de gritar, solta Jesus, diz, solta Barrabás. E ao clamor da multidão, dizendo, crucificam, crucificam, assim Pilatos faz, lava as mãos e envia Jesus agora à guarda romana e aos açoites. E nós vamos ver aí que Jesus é mandado para o pretório, que era o lugar onde estava a guarda romana, e ele passa por uma quarentena de açoites, que literalmente eram 39 açoites, 40 menos 1. E Jesus é açoitado 39 vezes. Para que os irmãos tenham conhecimento, geralmente o chicote dos soldados romanos, eles tinham nas suas cerdas pontas de ossos. E normalmente quando o chicote batia, as pontas dos ossos cravavam na carne e rasgavam, dilaceravam a pele. E assim foi com Jesus. Nas 39 chibatadas, o corpo de Jesus foi dilacerado, foi espancado. Ao final das chibatadas, colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Esse quadro também, para muitos estudiosos, já levou Jesus para um quadro chamado hipovolêmico. Após os diversos açoites, geraram em Jesus diversas dilacerações e hematomas. Certamente, ao chegar até a cruz, Jesus já tinha perdido muito sangue, estava sem forças, provavelmente cambaleando pelas forças esgotadas das chibatadas, das esbofeteadas, de todo o sofrimento no seu corpo. Para alguns estudiosos, Jesus já chegou no estado, lá no Calvário, de grande dificuldade física. Para alguns, eles entendem que Jesus já se esforçava para ter o seu corpo bombeando sangue para o seu coração. Para alguns, a pressão sanguínea de Jesus já havia caído. Ele estava a ponto talvez de desmaiar. Ele estava já sentindo muita sede, porque provavelmente também os seus rins já não funcionavam tão bem. E é nesse quadro que Jesus vai para o seu Calvário até a morte. E ele leva o seu madeiro até o Gólgota, também chamado de Calvário. A morte da cruz era uma morte horrível, porque na cruz se morria por asfixia, então se morria lentamente. Na cruz geralmente eram colocados madeiros embaixo, para que aquele que estava crucificado pudesse erguer os seus pés e respirar. Mas Jesus estava tão fragilizado pelos açoites lá no pretório, por todo o sofrimento no seu corpo, que ele não tinha mais forças, como qualquer também outro que era crucificado. E essa morte se deu por asfixia, porque os pulmões não conseguiam mais inflar e levar oxigênio ao seu coração, à sua mente, ao seu corpo. Ele tinha muita dificuldade com a perda de sangue e lentamente Jesus foi morrendo. Esse é o quadro, desde a última Santa Ceia até o Calvário, até a morte de Jesus. Após esse relato das últimas horas, talvez alguns vão dizer, o culpado da morte de Jesus realmente foram os judeus. Talvez outros vão dizer, não, foram os romanos, foi Pilatos que lavou as mãos, foram os soldados romanos que açoitaram ele até a morte. Talvez alguém vai particularizar mais e dizer, não, a culpa é de Judas. Foi Judas que traiu o mestre com um beijo na face. Talvez outros vão dizer que foi realmente Pilatos. Ou outros vão dizer, não, a culpa é da cruz, foi a cruz que matou Jesus. Antes da gente refletir sobre o texto literalmente, eu queria trazer duas indagações.
sobre essa questão de quem matou Jesus, ou quem são os seus verdadeiros responsáveis. E diante disso, duas verdades precisam ser ditas. Escute bem o que eu vou dizer. A primeira é que a morte de Cristo foi do conhecimento e desígnio de Deus. A cruz de Cristo não pegou Deus de surpresa, não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Embora isso não tire a responsabilidade dos judeus, dos romanos, de Judas, de Herodes, de Pilatos. Todos têm a sua responsabilidade, mas Deus estava no controle. Estava no controle do plano de salvação que iria acontecer. Foi isso que o apóstolo, que está escrito lá em Atos, onde Lucas registra em Atos 2:23, que a morte de Cristo estava no plano e na presciência de Deus, nos decretos divinos do Senhor. Uma outra declaração e afirmação sobre a morte de Cristo é que, na verdade, Jesus se deixou morrer. Ninguém matou Jesus literalmente. Jesus se deixou morrer. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente, tenho poder para dar e retornar a tomá-la. Ou seja, a grande verdade é que Jesus entregou a sua vida. Se ele quisesse, ninguém encostaria um dedo nele. Ele mesmo disse, registrado em Mateus, que se ele quisesse, na hora que chegou a turma para prendê-lo, que Judas o beijou na face, ele poderia chamar 12 legiões de anjos para o guardar. Ele era Deus. Ele acalmou o mar, repreendeu ventos, mas era preciso que ele morresse. Por isso a grande pergunta, na verdade, não é quem matou Jesus, mas por que ou por quem Jesus morreu. E aí é que Paulo vai traduzir isso para nós. Por que ou por quem Jesus morreu? No versículo 6 e 7, Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Sabe quem levou Jesus à cruz? Foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados. Ele se entregou por nós pecadores. Essa é a grande verdade. Nessa mesma carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. De Adão até a última vida que está nascendo agora, em algum hospital, maternidade, todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então precisamos assumir essa responsabilidade. Não podemos só colocar esse fardo da morte de Cristo sobre os ombros dos judeus, dos romanos, de Judas. Nós temos a nossa responsabilidade, porque também nós pecamos. E Paulo diz que Cristo morreu a seu tempo, ou seja, no momento certo, na plenitude dos tempos, pelos ímpios, por pessoas que vivem na impiedade, no pecado, e era assim que outrora nós vivíamos, distantes de Deus, aborrecidos de Deus, inimigos de Deus. Quando falava em congregar, em adorar o Senhor, a gente corria de longe, porque o nosso prazer era as coisas do mundo. Mas hoje tem que ser diferente, porque quando compreendemos que Jesus também morreu pelos meus pecados, Ele se entregou pelos meus pecados, eu tenho que entender que a minha vida não pode ser mais a mesma. Então, quando nós pecamos, de alguma maneira nós somos também algozes da morte de Cristo. De alguma maneira a gente também estava naquele cenário, quando Pilatos disse:
solta Jesus ou Barrabás? E todos disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. De alguma maneira os nossos pecados clamam também isso: crucificam, crucificam, porque todos pecaram. Nós somos pecadores. Então temos participação, não é indireta não, é direta, na morte do Senhor Jesus, na sua crucificação. E Paulo faz aqui até um entendimento que dificilmente alguém morreria por um justo, porque pode ser que por alguém bom alguém se anime a morrer. Mas existe algum bom na terra? Existe algum bom na terra? Alguém que possa se gloriar dizendo: eu sou bom, eu nunca pequei. Será que existe? É evidente que não, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Mas louvamos a Deus, irmãos, porque na cruz também, que embora a morte de Jesus significou uma terrível injustiça na concepção que alguém santo, sem pecado, foi levado à cruz, mas é na cruz também que nós pecadores encontramos perdão e salvação. É na cruz que nós encontramos a verdadeira salvação. É na cruz que nós encontramos vida eterna. É na cruz que nós somos reconciliados com Deus, temos vida nova em Cristo Jesus. É na cruz. É na cruz, irmãos. E tudo se deu no tempo certo. Como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Jesus nasceu debaixo da lei, para nos fazer filhos de Deus, nos adotar na família do Senhor. Então, a grande questão é: por que Jesus morreu? Ou por quem Jesus morreu? Pelos nossos pecados. Por os nossos pecados que também levaram Cristo à cruz. Mas é também na cruz que nós encontramos perdão e restauração. No versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo também vai trazer mais um entendimento por que Jesus morreu. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas um outro motivo por que Jesus morreu: Ele morreu porque Deus nos ama. Foi o amor de Deus que levou Jesus até a cruz. No Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, naquele texto áureo da Bíblia, onde a declaração diz assim do texto: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, irmãos, que Jesus se entregou na cruz. Foi por amor que Deus conduziu o seu Filho até a cruz. Foi por amor. Foi por amor, porque Deus nos ama. O amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus vence as barreiras das etnias, das nações, as barreiras econômicas, raciais, religiosas. O amor de Deus alcança aqueles que lhe apraz. O amor de Deus é ilimitado. Por mais que o quadro da cruz seja doloroso, por mais que esse quadro seja uma expressão de dor, ele também é uma expressão de amor. Quando por diversas vezes olharmos para a cruz, devemos entender que lá é uma expressão do amor de Deus. Uma expressão maravilhosa, incontestável do amor de Deus para conosco. Por isso que Paulo vai dizer: olha, você quer uma prova do amor de Deus? A prova é que Deus já provou esse amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Que amor maravilhoso! Você quer prova do amor de Deus? Às vezes nos conflitos da alma, né? Quando passamos provas, a gente pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Lembre-se da cruz, porque a cruz será uma prova incontestável do amor ilimitado de Deus por mim e por você, por todos os seus eleitos. Um amor imensurável, desse amor tão tremendo, tão glorioso, tão santo de Deus para conosco, que não merecemos. Paulo, aqui ele faz questão de dizer: olha, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, imerecedores desse amor. Não merecemos, mas Deus nos amou e sofreu de tamanha maneira na sua crucificação, na sua paixão. Derramou aquele sangue precioso na cruz, foi dilacerado pelos açoites, humilhado, com aquela coroa de espinhos que cravou a sua testa e rasgou a sua fronte, onde ele perdeu certamente muito sangue, toda a sua dor, e levar o madeiro já cansado, mas em nenhum momento ele murmurou ou reclamou, porque ele estava ali obstinado a cumprir a missão que já havia sido dada a ele desde a eternidade. Estava cumprindo o plano de salvação por amor, irmãos, por amor. Foi o amor de Deus que levou também Cristo até a cruz, esse amor ilimitado. Então, toda cruz que você enxergar nas jornadas aí, nas andanças, onde você estiver, né? Onde você vê na igreja uma cruz, em algum momento, ali está a expressão do amor de Deus para conosco. Um terceiro ponto aqui é que, além de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, além da morte de Jesus significar esse amor ilimitado de Deus, também foi obra de Deus para nos reconciliar com Ele. Foi o desejo de nos reconciliar com o Pai que Jesus se deu na cruz. É isso que Paulo vai justificar nos versículos 10 e 11. Ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O estado original do homem é de inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo e Pedro, muitas vezes pregando, e vamos ver nos relatos bíblicos, eles identificam que os homens tinham um coração endurecido, a dura cerviz, porque a instância primária do homem é essa, de inimizade contra Deus. Porque os nossos pecados fazem inimizade contra Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, fazem separação entre nós e Deus. O pecado é inimizade porque o pecado destrói, o pecado afasta, mas Deus não. Enquanto o pecado destrói e afasta, Deus é reconciliação, Deus é paz. Por isso que o sacrifício de Jesus é tão essencial. É por meio do sangue de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Paulo diz que é por meio da morte do seu Filho, o Filho de Deus, que nós somos ou fomos reconciliados com o Pai. Fomos salvos da ira vindoura. Daí vai se estabelecer de alguma maneira mais clássica, quando Jesus reunir todos que nasceram naquele grande dia, no grande dia do juízo do Senhor.
E ele vai dizer para aqueles que depositaram a sua fé em Cristo e seguiram a vida nos caminhos do Senhor, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos guardei, vos reservei desde a fundação do mundo. E aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, aqueles que não foram reconciliados com Deus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Os nossos pecados nos afastam de Deus, nos tornam inimigos, mas o sacrifício de Cristo nos aproxima dele, nos faz se achegar a ele. Ao invés de inimigos, quando abraçamos a fé cristã, quando somos reconciliados, somos chamados agora de amigos de Deus. Jesus assim diz lá no capítulo 15 de João aos seus discípulos: vós não sois mais meus servos, mas sois meus amigos. Você já imaginou essa doce palavra vindo do Senhor Jesus? Em algum momento da nossa vida: você não é meu servo, você faz parte da família do Senhor, você agora é meu amigo Joabe, meu amigo André, minha amiga Zefa. Jesus falando para cada um de nós: meu amigo, minha amiga, meu amigo Roberto. Tantos amigos que Deus constrói nessa reconciliação, onde Ele nos faz novas criaturas, eleitos do Senhor, estabelecidos agora na família de Deus. Então a morte de Jesus, a grande questão não é quem matou Jesus, mas por que Jesus morreu. Pelos nossos pecados, como expressão do amor de Deus, e para nos reconciliar com o Pai. E é importante finalizar aqui trazendo algumas lições. Já quero concluir a minha mensagem trazendo que essa morte nos traz perdão completo. Talvez muitos pecados ainda nos incomodem. Às vezes tem pessoas que não se sentem perdoadas por Deus, até não se perdoam, pecados do passado. Mas eu quero que você entenda que a cruz de Cristo, a morte do Senhor Jesus, ela é tão poderosa que ela é capaz de perdoar qualquer pecado, de purificar qualquer mancha. Pode ser o vermelho mais escarlate, Ele vai trazer e fazer mais alvo, como diz aquela bela canção, como a branca neve. A morte de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o fardo pesado da culpa deve ser lançado fora, porque se Jesus já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Devemos lançar fora o fardo pesado da culpa e abraçar o perdão de Deus que vem pela cruz de Cristo. Talvez também não sintamos amados pelas pessoas que amamos. Há muitas pessoas que vivem angustiadas, entristecidas, porque não se sentem amadas. Pessoas que muitas vezes foram rejeitadas pelos seus pais, talvez pelos seus filhos, talvez pelo seu cônjuge. Pessoas que se sentem até inferiores, pessoas que têm até às vezes complexos. Mas eu quero que saiamos nessa noite com a plena certeza que o melhor e maior amor nós já temos, que é o amor de Deus, que preenche qualquer vazio, que preenche qualquer falta que algum familiar, o amor desse amigo, desse familiar possa fazer. Deus preenche. O salmista, no Salmo 27, ele diz que mesmo que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que passemos decepções na nossa vida,
nós temos o amor de Deus com que nos abraçar, com que preencher nesse amor qualquer vazio. Devemos ter a certeza que na cruz Jesus demonstrou esse amor intenso e maravilhoso por nós. Então se deleite nesse amor. Não permite que qualquer ressentimento ou sentimento de dor permaneça no seu coração, muito pelo contrário. Que esse amor de Jesus faça fluir em você, de tamanha maneira que você tenha paz pelo amor de Deus, ou através desse amor de Deus. A morte de Cristo também nos reconcilia com Deus, nos tornando seus filhos, a ponto de termos intimidade e companhia constante. Por isso, nos momentos de dor e angústia, dobre os joelhos, fale com seu Pai, como diz lá o apóstolo Paulo em Gálatas, no Abba Pai. Abba, expressão aramaica que significa intimidade com esse Pai. Uma linguagem nordestina seria paizinho, paizinho querido. Você pode abrir o seu coração com o seu Pai, para o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, e colocar a sua vida, porque você foi reconciliado com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus, inseridos na família de Deus, como filhos de Deus. Jesus é o meu amigo de todas as horas. Possamos contar com Ele sempre, porque Ele certamente estará disponível ao nosso favor. Até porque lá em 1 João ele diz que Ele é o nosso advogado, que está à destra de Deus intercedendo por nós, o nosso amigo fiel. Mas eu queria encerrar agora dizendo que a última palavra não foi a palavra de morte. Jesus sofreu, teve o seu corpo totalmente lacerado pelas chibatadas, bofetadas. É verdade que Ele morreu na cruz. Isso trouxe efeitos maravilhosos para nós. Mas a última palavra também não foi a morte. Porque o mesmo texto que diz que Jesus expirou, é o texto também que relata os evangelhos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso que o cristianismo é uma religião viva, porque nós não cremos em um Deus morto. Por isso que as igrejas evangélicas, de modo geral, não tem uma cruz aqui com imagem de um Cristo morto, porque não simboliza a verdade da Escritura, ou a verdade total da Escritura. Porque se é bem verdade que Ele morreu, mas Ele não ficou lá cravado na cruz, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por isso nós podemos viver um cristianismo com vida, com alegria, porque o nosso Deus vive. Porque bem sabemos que ao nos ajuntarmos aqui para adorar a Ele, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está recebendo a nossa adoração, como Deus vivo. Por isso que as igrejas nos 4 cantos do planeta podem adorar a Deus, porque Jesus está vivo. Ele recebe a nossa adoração aqui em Campina Grande, mas os irmãos que estão na Austrália, no Japão, na Europa, na América do Norte, onde for, Deus está vivo e Ele é onipresente. Ele está no nosso meio, Ele está ouvindo as nossas orações, está respondendo às nossas orações, está muitas vezes enxugando as nossas lágrimas. Ele está conosco em todos os momentos, porque Ele está vivo. A morte não venceu a vida, mas a vida venceu a morte. Vamos ficar de pé, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar o ministério aí do louvor. Antes da gente orar, eu queria cantar a um lugar. Há um lugar de descanso, irmãos. Há um lugar de refrigério. Há um lugar de paz. Há um lugar que em nenhum outro lugar poderemos ter, porque esse lugar é do Senhor. Vamos cantar isso. Logo após essa canção estarei orando.